a saída, a negociação do Alan, né? Acho que o nosso torcedor é merecedor de ficar sabendo dos detalhes, bem como todos vocês. Depois disso, nós tentamos aí uma extensão do vínculo dele, bem como a majoração do seu salário, e ele também, naquele momento, ele manteve a posição de que não era a solução que ele desejava. Minha intenção em vir aqui, por mais que o torcedor esteja chateado, né, e com razão e com direito, né, para quem nós vendemos, Flamengo. é ter um entendimento que somente este clube que fez uma proposta oficial nesses termos. Porque o mercado em geral, quando me fazia consulta fora do país e outros clubes daqui, o valor era praticamente quase 50% do que nós negociamos no preço cheio dessa vez. Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Galera, eu fiquei impressionado com essa entrevista coletiva do Rodrigo Caetano do Atlético Mineiro. Eu não tenho problema nenhum em falar Galo, Atlético Mineiro. Vocês vão ver do que eu tô falando durante a entrevista, cara. Assista até o final, não pula. Você também vai ficar impressionado com o que você vai ouvir aqui do Rodrigo Caetano, que já foi funcionário do Flamengo no passado, né, cara? O que ele falou do Alan trocar o Galo pelo Flamengo. Ele quis jogar no Flamengo, não teve como segurar. Ele fala até das dívidas do Galo, né? Cara, é impressionante o que você vai ouvir aqui neste vídeo. Quero dar os créditos aqui para a TV oficial do Atlético Mineiro, Galo TV, link na descrição como créditos. Quero pedir o seu like, a sua inscrição aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nada. Antes da gente começar o vídeo aqui, galera, aqui pro vídeo, simbora! De abrir para as perguntas de vocês, o objetivo de estar vindo aqui não é muito relacionado ao jogo, mas também fiquem à vontade, muito mais para explicar a saída, a negociação do Alan, né? Acho que o nosso torcedor é merecedor de ficar sabendo dos detalhes, bem como todos vocês, e de uma vez por todas virarmos essa página. E isso já, para nós, né, desde o momento que sacramentou, para nós realmente já está virada. Mas era necessário que eu viesse aqui explicar que as negociações elas só avançaram primeiro por um pedido do próprio atleta. Claro que isso não é determinante, ele tinha contrato conosco, mas isso aconteceu lá por meados de fevereiro, quando surgiram possibilidades e nunca tivemos outra proposta. Nós não tivemos, que fique claro, proposta alguma de nenhum outro clube que não fosse o Flamengo, agora por último. O Flamengo. Depois disso, nós tentamos aí uma extensão do vínculo dele, bem como a majoração do seu salário, e ele também, naquele momento, ele manteve a posição de que não era a solução que ele desejava. E o período passou, seja por lesão, seja por conta, né, que lamentavelmente ele teve a lesão, e aí chegou-se na outra janela. E novamente, aí, através dos seus agentes, tivemos uma proposta oficial. A partir desse momento, decidimos em conjunto, porque todas as decisões estratégicas do clube elas são colegiadas, né? Todos vocês sabem. E, enfim, começamos a analisar de que forma poderíamos tornar essa negociação melhor para o Galo financeiramente. E foi dessa forma que se arrastou esse tempo, até nós termos concluído no dia de ontem, hoje. Todas as partes que não o Galo se sacrificaram para que isso acontecesse, então comprovado está que tanto os agentes, o próprio atleta, e obviamente que a participação do Liverpool, que é outra equipe que tem os direitos econômicos, participaram em reduzir as suas partes, os seus direitos, para que o Galo tivesse alguma vantagem financeira com isso. A gente aqui agradece o período que ele esteve conosco, realmente um atleta que marcou a história no clube, com grandes conquistas, mas nós temos que olhar para frente. E, enfim, e foi motivado por isso que tudo iniciou e que tudo se construiu ao longo desse período. Os valores, né, nós já divulgamos. Com isso, o Galo atinge um percentual superior ao que detinha, né, porque se aproxima quase que de 85% do valor que será pago, e uma venda estimada em aproximadamente quase 9,5 de euros, 9,6, se assim fizéssemos uma venda por 100% dos direitos. Então, é óbvio que todos vocês sabem também
da situação do clube, da necessidade. O clube vem hoje fazendo uma transição também, né, que não é segredo para ninguém, né, inclusive para solucionar os seus problemas, que são realmente as dívidas e os juros. E todos nós estamos engajados nisso. Temos atletas de muito bom nível no setor também, como o próprio professor aqui falou. Também oficializou para vocês que, a princípio, vamos incorporar o Alan Franco, sim, porque é um atleta que retorna de empréstimo. E que também muito pouco provável, já respondendo algumas perguntas, né? A não ser que tenhamos uma boa oportunidade, de uma característica diferente do que o elenco tem, que a gente venha a incorporar mais alguém. Mas de saídas, obviamente que nós não pensamos em sair mais ninguém e com esse elenco aí retomar as vitórias, retomar nossa posição lá na parte alta da tabela e quem sabe chegar em posições e também em etapas bem mais avançadas da Copa Libertadores. Então, fiz essa introdução aqui justamente para justificar o porquê que eu aqui estou, mas fiquem à vontade aí para qualquer tipo de questionamento. O tamanho dos juros. Então, para que tenhamos uma equipe competitiva, lamentavelmente temos que fazer isso. Mas eu comecei falando que a gente só abriu a possibilidade da negociação por 3 pontos. Primeiro, a insistência do atleta e de seus agentes para ser claro, e o que eu estou falando aqui, eu disse a ele que falaria, tá? Então, porque eu trato as coisas assim. Ele disse mais de uma vez, entendo que o meu ciclo se encerrou, e aí houve questionamento, mas sim, mas qual o motivo? Não, desejo pessoal e tal. Isso lá atrás. Segundo ponto, nós tentamos sim uma majoração salarial, e da mesma forma ele não aceitou. Mediante tudo isso, nós até então só tínhamos consultas. E essa proposta oficial, ela apareceu agora para a segunda. Bom, aí então, foi o que eu disse. Eu acho que seria até uma irresponsabilidade, né, da nossa parte não avaliarmos ou não tentarmos fazer a melhor venda possível com um atleta que não quer permanecer. E aqui, vale para mim, vale para qualquer membro de comissão técnica e para os atletas. Eu espero que o torcedor ele também se sinta representado por aqueles que aqui querem permanecer, né? Então, esse é o mote aí do que move um clube, do que move a paixão, do que move o Galo. Então, foi por isso. E aí a gente tentou, né, dentro das nossas limitações, transformar uma venda que lá atrás não queríamos fazer, numa venda que se aproximasse. Se fôssemos vender para arrecadar o que nós arrecadamos, vender os 100% dos direitos, teria que girar em torno de 9,5, 9,6. Lembrando que, eu até fui pesquisar isso, me parece essa ter sido a quinta maior venda da história do clube. Não estou aqui comemorando, tá, gente? Que fique claro. Mas eu estou dando algumas justificativas do porquê que às vezes você tem que tomar certas decisões para manter o elenco que a gente tem, que é de bom nível. Comemore. Boa noite, Rodrigo. Boa noite. Você citou a situação do Alan, mas se puder detalhar um pouco mais, muito se falou sobre pagamento uma parte à vista, outra parte parcelada, e você citou juntamente a isso a necessidade de venda do clube. E tendo uma folha salarial alta, você acha que tá de acordo a situação do time eliminado nas oitavas da Copa do Brasil, tendo chegado à última rodada na Libertadores, podendo ser eliminado? Você acabou de citar também a posição no Campeonato Brasileiro, juntando a folha salarial com a necessidade do Atlético, para você explicar um pouquinho a situação do Alan e também o alto salário, o time não rende dentro de campo de acordo com a folha salarial? Eita. Bom, lembrando que são pessoas, né? Não existe. Se eu fosse lá comprasse um carro, que é um bem imóvel, o carro vai me entregar o que eu estou comprando, né? Isso é assim. Mas quando é pessoas, isso vai muito além. Vai muito além. É claro que trabalha-se sempre para entregar o melhor resultado e a melhor performance. Mas nós estamos no meio de uma caminhada. O que é o nosso... Engraçado que você lembrou da desclassificação na Copa do Brasil, mas não lembrou do tetracampeonato mineiro, né? Então eu vou falar aqui também, né, que isso faz parte, né? São conquistas em sequência. Em cima, inclusive, desse adversário, né? Vencendo 2 vezes. A nossa... E lembrando também, você poderia ter feito uma pergunta, não fez, mas eu vou te responder, tá? Imaginando que... Por que não vender o outro que não o Alan, né? Porque propostas não são as que eu quero, são as que existem. E todas as vezes, vários de vocês me questionam, houve uma sondagem, eu digo,
sondagem. Entre uma sondagem e que ela se concretize numa proposta tem uma distância enorme. A gente só analisa depois de ter uma proposta se ela é boa, mais ou menos, e se a gente pode melhorá-la ou descartá-la. Né? Foi assim com o Nathan Silva, inclusive. Você perguntou também sobre o detalhamento dos pagamentos. O clube soltou a nota explicando detalhadamente que são 3 parcelas, quase 50% à vista. Depois, mais uma outra parte que calculo eu em torno de 30% ou algo, 30%, terminando no meio do ano que vem. Normalmente as aquisições e também as vendas, elas são com um período muito mais largo. Muito mais largo. E se você for perguntar para o próprio clube que comprou, adquiriu o Alan, eles mesmos vão dizer que a maioria das aquisições deles, que tem uma boa condição financeira hoje aqui no Brasil, são com um parcelamento muito maior. E a gente reduziu isso. Faz parte da negociação pela nossa necessidade. Tá? Então foi um caso também inusitado para isso. Mas pelo nível de investimento, ninguém está contente com o Campeonato Brasileiro. Eu não posso falar da Libertadores, sabe por quê? Porque a gente começou mal. Então eu tenho que comemorar a classificação mesmo em segundo. Né? Eu tenho que considerar que os 2 primeiros jogos nós fizemos 0 ponto. Mas essa nós vamos começar o outro campeonato que o Filipão adora, né? Que é o tal do mata-mata, dia 2. Mas no Brasileiro, eu posso te afirmar, tá? Com toda seriedade, ninguém está satisfeito. A gente vem falando isso invariavelmente. Nós não temos elenco, nós não temos investimento, nós não temos trabalho, muito menos torcida para estar em 10º. Nossa! Entendeu? Esse somatório todo tem que nos levar a uma posição superior, porque é onde o Galo tem que frequentar. Para que a gente possa mirar o título, nós temos que estar lá entre os 4, entre os 6, no mínimo, na virada do turno. Boa noite, Rodrigo. Ainda sobre a questão do Alan, porque o Alan tinha mais 2 anos de contrato e você disse que a vontade do jogador foi sair, mas a gente sabe também que não vai ser sempre feita a vontade do jogador. Perfeito. Essa questão desses 2 anos, o Atlético, de certa forma, ele negociou com o Alan, já que você não vai cumprir esse contrato, você, alguma parte da sua... você cede ao Atlético alguma parte do que você teria direito para poder o Atlético ficar ressarcido, por exemplo, desses 2 anos que ele não continuaria aqui? Essa é uma questão. E aproveitando, o Johan agora já pode assinar um pré-contrato, né, nesse mês de julho. O Atlético pretende renovar com o Johan? Breno, olha só, esse negócio do Alan, ele também, eu acho que eu disse aqui no início, ele tinha alguns valores a receber do Galo. E ele também, por isso que eu estou aqui abrindo detalhes que talvez, né, se fosse um caso de tantos esses outros, né, ninguém me perguntou do Nathan Silva aqui, né, que também fez sacrifício para sair, certo? Mas assim, foi de total, nós entendíamos também que era o momento dele sair e buscar novos ares. Mas o Alan sim fez o seu sacrifício dentro da sua possibilidade, abriu mão de alguns dos valores que teria para receber do Galo, né, na sua rescisão, para também, é por isso que eu falo, arrastou um pouco, porque a gente tentou no máximo. Quando eu falo a gente, são todos os envolvidos, né, para transformar essa negociação de um jogador importante, que a gente sabe que é importante, que lamentavelmente nesse ano só jogou apenas 8 jogos, até julho, e isso a gente lamenta, a gente não comemora, né, a gente tentar transformar ela na melhor condição possível para o Galo. Então, assim, minha intenção em vir aqui, por mais que o torcedor esteja chateado, né, e com razão e com direito, né, para quem nós vendemos, Flamengo, é ter um entendimento que somente este clube que fez uma proposta oficial nesses termos. Porque o mercado em geral, quando me fazia consulta fora do país e outros clubes daqui, o valor era praticamente quase 50% do que nós negociamos no preço cheio dessa vez, entendeu? Então, não tem jeito, o futebol é feito de ciclos, né? E agora nós temos que valorizar os que aqui estão, trabalhar muito para arredondar bem esse time. A gente tem muita confiança que o Filipão vai fazer isso. Nós vamos ter, já que nós não temos tido aí sequência de vitórias, né? Como eu disse, nos 4 últimos jogos, 3 pontos não é rendimento para o Galo, mas a gente também tem uma confiança enorme de que mais cedo ou mais tarde nós vamos ter uma sequência de vitórias e vamos para o topo de novo, olhar lá para os primeiros lugares. Preste atenção neste momento aqui. Olha o que ele fala aqui, galera. É ter um entendimento que somente este clube que fez uma proposta oficial nesses termos. Porque o mercado em geral, quando me fazia consulta fora do país e outros clubes daqui, o valor era praticamente quase
50% do que nós negociamos no preço cheio. Vamos lá então, galera. Isso que o Rodrigo Caetano falou aqui por último, cara, que eu voltei o vídeo, é importante a gente refletir. O Galo não tinha recebido propostas no nível que o Flamengo ofereceu. Eles tinham recebido propostas que chegavam a 50% do valor que o Flamengo vai pagar. Cara, vamos torcer para que o Alan dê certo no Flamengo. Porque, segundo o Rodrigo Caetano, o Flamengo pagou o dobro do que os outros clubes tinham oferecido. Então, vamos torcer para o Alan dar certo no Flamengo. Porque se não der, essa entrevista dele volta lá no futuro, lá na frente. Vamos torcer porque o Alan, ele quis deixar o Galo para acertar com o Flamengo. Então, vamos recebê-lo bem, vamos tratá-lo bem e torcer para que ele faça um bom trabalho no Flamengo, para que ele possa jogar como ele jogou em 2021. Ele jogou muita bola em 2021, galera. É bom jogador, é novo, é talentoso. Então, só temos que torcer para dar certo. Muitas coisas que o Rodrigo Caetano falou aqui no meio do vídeo, eu senti um certo rancor, uma certa indignação de perder o Alan para o Flamengo. Eles não queriam de jeito nenhum vender o Alan. Só que as ocasiões obrigaram eles a vender. Primeiro, o jogador quis acertar com o Flamengo. O sonho do jogador é jogar no Flamengo. Ele quer ser campeão. Outra coisa, a dívida do Galo é muito grande. Então, eles se sentem na obrigação de vender. Seria uma irresponsabilidade deles não vender o jogador. Ele mesmo falou isso aqui na entrevista. E outra coisa, ele só falou Flamengo uma vez, lá no começo do vídeo. Depois, ele não citou mais o nome do Flamengo. Isso é uma certa raiva do Flamengo. Por que será, né, cara? Eu acho o seguinte, as diretorias teriam que se dar bem, teriam que conversar, negociar normalmente, como empresas, né? A raiva, a rixa, deixa para a torcida, cara, deixa para o torcedor. Eu acho que entre diretorias não tinha que haver esse tipo de confronto, né? De querer ser inimigos, de querer do cara chegar ao ponto de, na entrevista, não querer falar o nome do clube que foi negociado o jogador. Tá dando lucro para o Galo. Eu achei um absurdo, mas tudo bem. Valeu, galera, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Trouxemos aqui para você essa entrevista do Rodrigo Caetano explicando como que foram as negociações entre Flamengo e Atlético Mineiro e o jogador Alan. Valeu, tamo junto. Saudações rubro-negras. Fui!